Ah! A Sônia! Olha o cara ali, ele não me viu, vai tomar? Ai, não vai pegar. Tá brincando com Que isso? Obrigado, Jesus. Abençoe. Eita! Tá, né? Que foi, Coço? Me atropelou. Foi. Então o cara me queimando. Você matava. Se fosse... Ah, é o dono do X-Treino, viado. Ai, seu filho da puta! Salva esse bosta aqui, né? Ei, me salva aí, eu tava limpando o cu, viado. Grava